Completa Luci Rocha Roberto. Eu nasci em Taubaté. Vivi lá até os 4 anos de idade. Depois vim para São José e depois para Jacareí. A minha infância. Bom, a minha infância foi uma infância muito boa, sabe? Porque eu vivi livre na natureza, tá? E comecei a jogar futebol muito cedo. Então aquilo dali acho que marcou muito, fez muito bem para minha personalidade. Do lado da mãe não, eu ficaria em casa, bordando, costurando, lavando, passando, mas esse daí não foi o meu destino não. Não foi. O futebol sempre foi a minha paixão. O tempo todo era mais o lado do pai que influenciava, né? E esse interesse veio do meu pai, porque meu pai fez um campo, né, de futebol. E o material, tudo por conta dele, bola, tudo por conta dele. Então eu ficava em casa. E aí eu juntava, né, com os meninos lá da fazenda lá e jogava futebol quase toda tarde no campo lá. Só e assim você de menina? Só eu de menina. Era tudo amigo, né? Mas no começo eles não queriam eu no time. Quando eu falei que eu ia jogar, porque eu era dona da bola, a bola era do time do meu pai. Então, Luci, empresta a bola. Eu falei, empresta a bola como? Eu vou jogar. Eu vou jogar. Não, você não vai jogar. Você não, nós não queremos menina no nosso time, não. Então ninguém joga. Aí, não, então você fica daquele lado de lá. Aquele ataque lá e você vai atacar lá. E aqui é a defesa, você fica pra lá. A gente não quer você no nosso time, não. Mas tudo bem. Aí, jogava. Aí quando foi daí uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses, dava briga, porque aí eles queriam eu ou lá ou aqui. Não, a Luci vem pra cá. Não, a Luci vai pra lá. Aqui, nós queremos a Luci aqui. Não, mas ela sempre jogou aqui, vocês não queriam ela aí, como é que agora vocês querem ela aí? E assim foi. Eu ainda falava, quando eu não jogava nada, que eu nem sabia pôr o pé na bola, ninguém me queria. Agora vocês brigam por causa de mim? Agora vocês querem eu aqui? Meu pai fez esse campo, né? E o pessoal se reunia todo final de semana, todo domingo tinha jogo de futebol. E no meio da semana a gente jogava, né? Mas era uma festa, o bairro inteiro vinha para assistir, pessoas iam daqui da cidade vender coisas lá, porque juntavam muitas pessoas, né? Então, mas era bem movimentado. Meus irmãos não sabiam pôr o pé na bola. Não. Meu pai começou a me ensinar, né? Eu comecei a jogar com os meninos, depois meu pai começou a dar as dicas, né? Como chutar a bola, como cobrar uma falta, como cobrar um pênalti. E treinar muito cobrança de falta. Então meu pai me ensinou tudo. Quando eu chutava pro gol, eu não errava um gol. Nunca chutei uma bola fora. Quer dizer, algumas, mas foi muito difícil. Eu sempre acertei o gol. Nunca pensei em seguir outro esporte. Não. A única coisa que eu tentei foi agora, na terceira idade, jogar vôlei adaptado. E joguei bem, viu? Graças a Deus, jogava minhas medalhas lá. Eu comecei a jogar, eu acho que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. 9 para 10 anos. E parei com 28 anos quando houve a lesão no menisco, jogando futebol. O campo do Ponte Preta ainda não estava pronto ainda. Então, a gente começou assim, arrumei a bola e nós fomos, umas amigas, nós fomos jogar no lugar que tinha luz, que tinha eletricidade, e era claro, né? Então nós começamos a jogar. Fizemos uns gols improvisados lá e começamos a jogar em frente ao cemitério. E ali nós começamos ali. E só que daí as meninas trabalhavam na Lavalpa, elas conseguiram o campo, né, pra gente ir lá. E a gente foi pra lá. Então, o meu pai montou o time aqui no Ponte Preta, né? O time feminino no Ponte Preta, isso acho que em finalzinho de 1958 para 59. E eu primeiro comecei no time da Lavalpa, mas eu treinei lá só uns 6 meses mais ou menos. Depois eu vim pra cá e fiquei jogando aqui, o tempo todo joguei aqui. Se apoiavam bastante, eram muito unidas e nunca, que eu saiba, assim, nunca houve assim uma desavença, sabe? Tudo muito unida, muito
amigas, né? Olha, por incrível que pareça, até os maridos apoiavam. Nossa! Até os maridos apoiavam. Eles traziam elas no campo, tá? Traziam elas no campo e davam maior força, cuidavam dos filhos no lado do campo. Nossa! Para elas poderem jogar. Difícil, porque naquele tempo mulher não punha um short, não usava calça comprida. O time do Ponte Preta era o seguinte, o time feminino quase não recebia ajuda nenhuma, do clube. Era muito pouco, cedia o campo, tá? E quando saía para jogar fora, eles davam o ônibus para ir. Mas a gente levava lanche por conta da gente, era tudo por nossa conta. E a maior parte do material usado era meu pai que comprava. Que o Ponte Preta muito pouco dava. Então elas iam chegando, seu Geraldo, quero jogar. Mas você sabe jogar bola? Não sei, seu Geraldo, eu nunca pus o pé numa bola. Aí meu pai, com toda a paciência do mundo, ensinou a chutar bola, a correr com a bola no pé, né? Ensinou praticamente tudo, porque naquele tempo o menino não chutava bola, não brincava com bola igual brinca agora. Eu falo que eu joguei futebol, eu conto a minha história, mas foi um todo, né? Foi o conjunto que fez aquilo dali. Eu não joguei sozinha, né? Então teve a Nilde, teve a Geni, teve a Araguaia, teve a Adelina, uma grande goleira, teve a Edith, uma grande goleira também, era substituta, mas também jogou muito futebol. A Adelina, ela era uma jogadora assim, eu acho que ela já nasceu para ser goleira, sabe? Porque bola alta, bola baixa, podia chutar do jeito que fosse que ela pegava. E ela era alta, ela tinha umas mãos grandes, né? E jogava mesmo. A outra jogadora, a reserva que jogou. Só que assim, o time masculino tinha goleiro, mas chegou até ir na Liga Municipal de Futebol para ver se inscrevia ela para jogar no time masculino do Ponte Preta. Só que, claro, não era proibido, né? Mulher jogar futebol, então eles não aceitaram ela fazerem a inscrição dela, né, pro time. Completamente proibido, não se podia jogar de jeito nenhum. Mas a gente assim mesmo, a gente se arriscava, né? A gente arriscava e jogava. Os mais marcantes foram em Taubaté e em Barra Mansa. Eu falo Barra Mansa, mas foi em Resende, porque Resende e Barra Mansa são duas cidades tipo Jacareí e São José. Foi em Resende. Nós jogamos à noite lá, ganhamos de 3-0. Eu marquei um gol de escanteio, um gol olímpico. E depois o outro foi em Taubaté. Quando o Vicente Fiola veio, né, acompanhando o time do São Paulo. E depois ele pediu, né, se podia ir no vestiário conversar com as meninas lá. Ele foi lá no vestiário, cumprimentou todas nós. A vitória nossa contra o Instituto Diocesano, por 3-1. E ele falou pro meu pai, né? Falou, nossa, se essa camisa 10 fosse homem, eu ia levar ela para a seleção brasileira. Em Taubaté, num jogo importante do São Paulo em Taubaté. Em Resende também, né? No estado do Rio de Janeiro. Ninguém falava nada, só que era proibido. Proibido e não se podia jogar. E como foi esse jogo em Taubaté? Em Taubaté o Instituto Diocesano era o famoso, né? Era um time das estudantes, né? Que estudavam lá no Instituto. E elas formaram esse time e conseguiram vitória por todo o vale aí para baixo, né? Só que não conhecia a gente ainda. Aí teve um dia nós estávamos treinando aqui e chegou um moço elegante, né? Veio conversar com meu pai. Meu pai pedindo, né, se podia ir jogar lá, fazer preliminar do São Paulo lá e tudo bem. Meu pai falou, não, nós vamos sim. Aí meu pai deu sinal para mim, né, que estava no trem, para mim controlasse um pouco
sabe, que parasse um pouco para ele não ver meu jogo, Uhum. para ele não ficar, né? Uhum. Mas mesmo assim ele ainda me marcou, porque quando nós chegamos lá, ele colocou uma em cima ali, para marcar em cima mesmo, sabe? Para não deixar sair do lugar. Uhum. Mas, olha, nós jogamos, viu? Jogamos e jogamos muito, ganhamos de 3-1. Em Barra Mansa também foi um grande jogo, nós jogamos à noite. Uhum. As meninas muito boas, assim, uma goleira muito boa. Uhum. Mas eu tinha um truque. Quando eu ia cobrar escanteio, eu já sabia que eu ia praticamente chutar pro gol. Uhum. Fazer a bola, fazer a curva. Aqui no Ponte Preta, a única que fazia isso era eu. Uhum. E eu consegui treinar 2 meninas, uma para ficar do lado e a outra para ficar na frente da goleira. Uhum. Então era um truque meu. Eu falava, ó, quando eu pegar a bola e for pro escanteio, vocês tentam dar uma travada disfarçada pro juiz não perceber, mas trava um pouco a goleira, Uhum. que eu vou tentar chutar pro gol. E Uhum. foi o que eu fiz lá em Barra Mansa. Uhum. Elas ficaram mais ou menos ali, né, disfarçando ali e tal, atrapalhando um pouco a goleira, e eu chutei a bola e marquei um gol olímpico lá. Então nós jogamos esse jogo em Taubaté. Uhum. E o Laudo Natel, que era o presidente do São Paulo, Uhum. ele se interessou que a gente fizesse um jogo lá, né? Uhum. Só que a gente ia fazer preliminar de um jogo de campeonato. Uhum. E com isso ele mandou um ofício para o general Eloy, que tomava conta do CND, né? Uhum. Mas o general Eloy disse que não autorizou Uhum. e ainda ameaçou de penalizar o São Paulo ainda, Uhum. caso ele fizesse o jogo. Uhum. E você tem uma reportagem sobre isso? Tenho. Aqui. Os comentários eram mais de mulheres. Nossa. Mais de mulheres. Sabe, elas, Uhum. elas tinham preconceito. Uhum. Elas falavam mais coisas, sabe? Uhum. Quanto aos homens, não, eles aceitavam o futebol, né? Eles estavam ali para ver futebol. Uhum. Tá certo que era mulher que estava jogando, né? Mas nunca saiu assim um palavrão, nunca saiu algo assim mais pejorativo, sabe? Não, nunca. De homem, não. As mulheres às vezes falavam alguma coisa, mas a gente não dava tanta importância. Nunca pensei em desistir. Sempre foi certo que era o futebol. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre admirei Gilmar dos Santos Neves. Um grande goleiro Uhum. da seleção brasileira, do Corinthians. Uhum. A história de Gilmar, gente, é maravilhosa a história dele. Um homem que se dedicou de corpo e alma a jogar futebol. Uhum. Ele foi um grande jogador de futebol. Então, apesar de ser um goleiro, eu me inspirei nele, porque ele era o quê? Ele era um grande jogador, respeitoso, tá? Ele nunca atacou um adversário, um jogador honesto, limpo. Você via que a paixão dele era o futebol. Então eu me inspirei, apesar dele ser goleiro, eu me inspirei nele. Você também sentia que as meninas que jogavam com você também eram uma inspiração? Entre vocês, uma apoiando a outra e uma olhando a outra? Sim. Sim? Sim, elas, toda a vida, a gente sempre foi muito amiga. Uhum. A amizade era muito importante e o respeito, sabe? Havia muito respeito entre a gente. Tinha nenhuma figura feminina que você se inspirasse aí mesmo, né, no futebol, naquele contexto? Não. Não, figura feminina não, porque havia grandes jogadores masculinos, né? Mas feminino não tinha ninguém. Porque a gente conhecia aqui as do Vale do Paraíba, né? E teve algumas que desistiram, sim. Vieram, treinaram umas 2, 3 vezes, mas não voltaram mais. Mas teve as que persistiram e chegaram a jogar bem futebol. E essas que persistiram também jogavam futebol e cuidavam da casa e trabalhavam, faziam tudo. Faziam tudo, jogavam futebol, trabalhavam em fábrica e cuidavam da casa e dos filhos. Nossa.
Não era fácil não. Eu tenho um bisneto que sabe que eu joguei futebol. Ele vem aqui na minha casa, ele fica encantado com as minhas medalhas. Ele olha aquilo dali, ele se perde naquelas medalhas ali, sabe? Ele é apaixonado por futebol. Mas os meus filhos não se interessaram muito não, sabe? Nem pela minha carreira e nem por jogar futebol também. As filhas, acho que foi normal pra mim, né? Foi a época que eu vivi. E o seu marido, ele apoiava assim jogar futebol ou era meio difícil essa conversa? Então, eu fui casada 2 vezes. Eu casei e logo fiquei viúva, mas eu tive 2 filhos do primeiro casamento. E ele dava o maior apoio, ele ficava no lado do campo segurando os filhos, cuidando dos filhos enquanto eu jogava. Agora, depois que eu fiquei viúva, eu casei novamente, mas esse não gostava de futebol e nem admitia uma foto de futebol dentro da minha casa. De futebol feminino. O que não me impedia também não, porque eu continuei jogando, tá? Eu achava que era um direito meu, sabe? Participei de um torneio de futsal na GM, nas quadras da GM em São José, já com as filhas grandes, e ele ficava aqui em casa com as filhas e eu fui jogar futebol. Fui jogar futsal. Então a sua prática de futebol não interferiu em nada no contexto assim de gerar família, do seu corpo, Não. porque havia um discurso naquela época, né, que sim. o futebol poderia abalar o corpo da mulher, impedir de ter filhos. Isso você, no seu caso, não teve nada? Não, teve nada não. Eu joguei grávida, até 3 meses eu joguei grávida. Depois eu parei, lógico, né, a vida do meu filho, né? Parei, mas não interferiu em nada. Em nada. Nem meu corpo, nem nada. Você já sonhou? Você já achou possível seguir carreira no futebol? Sonhei. O meu sonho era jogar num grande time de futebol. Inclusive em seleção brasileira e no estrangeiro também. Meu sonho era jogar. Se eu pudesse, eu estaria jogando até hoje. No futebol, desde quando você começou, só jogando assim entre os vizinhos, até onde você chegou? Então, naquele tempo era muito difícil, né? Era mais complicado. Aí, porque a gente jogava assim. O meu pai, ele punha a gente em campo e montava, né? Você aqui, você ali, você joga aqui, você defende, você ataca, aquilo tudo. Era assim, mais livre, era um futebol mais bruto. Hoje não, hoje é cheio de regra, né? Hoje é mais um futebol mais técnico. Aquele tempo não, aquele tempo você jogava porque seu time estava em campo e eu principalmente queria ganhar o jogo, né? Então eu corria o campo todo, eu quase não marcava a minha posição. Eu tanto jogava na defesa como eu jogava no ataque. Eu jogava correndo o campo todo. Mas hoje em dia evoluiu muito, nossa, cheio de técnico, cheio de... Tá muito, muito bem feito o futebol hoje. Da Lavalpa tem o seu Julinho. Ele toda a vida foi jogador de futebol também. Então ele dava assim ensinava, né, alguma coisa para elas, assim, inclusive eu também que estava lá no meio. Agora, quando eu vim para Ponte Preta, a técnica do meu pai já era bem diferente. Era um outro modo de ensinar futebol. Então, essa aqui tem história, gente. Pega aí. Mais uma história. Eu não sei se essa tem foto. Essa não tem foto. Mas essa seleção paulista de vedetes, elas formaram um time lá em São Paulo e levaram a gente para jogar no Pacaembu à noite. Jogamos o Pacaembu contra elas à noite. Foi onde eu cobrei uma falta. Meu pai me ensinou. Chuta, porque eu chutava muito forte. Meu pai falou, chuta sempre por cima, quando tiver barreira, chute por cima. Porque senão vai causar algum estrago qualquer hora. E teve uma falta e eu fui cobrar a falta. E ficaram umas moças lá, né, na barreira. E eu errei o chute e acertei uma delas. Na boca do estômago. Uma bolada, até o homem cai. Morre no campo, né? Quando é uma bolada, fica sem ar, cai no chão. Então eu acertei ela. Saiu de maca e o juiz veio lá, me deu uma bronca
que se eu chutava forte daquele jeito, por que que eu não chutei por cima da barreira? Eu falei pra ele, mas foi o que meu pai falou, mas eu errei. Perdão, mas agora já foi. Mas foi assim. A seleção paulista, nós ganhamos dela de 2-0 no Pacaembu e depois elas vieram aqui perderam de 3-0 também. Nossa. E meu pai, ele era tão meticuloso, tão assim precavido, que ele fez o time principal e fez o time reserva. Nossa. Esse era o time reserva. Essa ele ensinou desde quando pôr o pé na bola. Essas meninas não sabiam o que era bola. Sim, aqui. Qual que é você? Essa aqui. Legal. E aqui vocês estão alugando de calça, né? Então, esse aqui sou eu. É. Isso daí é um treino aí no campo. Olha aqui o dente de leite. Ó. Esse é o dente de leite. Ele ensinou desde pôr o pé na bola. Aqui, ó. Ele dando instrução de como jogar futebol, ó. Todas sentadas prestando atenção no que ele tá falando. Aqui é você, né? Sim. Gente, professor, que já viu essa aqui da vez que eu fui lá. Eu tinha 14 anos, ó. Nossa. Gente, e essa foto era preto e branco, ela foi colorida pelo Mir Cambuzano. Já ouviu falar em Mir Cambuzano? Então, e vocês sabem como que foi tirado essa foto aí? Como? Olha outra, ó. Esse é no começo, foi em 1959. Esse em 1960 foi feito um cartãozinho. O estúdio Cambuzano tinha, ele tirava as fotos. Essas nossas fotos foi tirada com essa aqui. Só que essa aqui era do meu pai. Eu guardo com carinho. Então você tem que pôr a pessoa na frente e ficar aqui, ó. Ficar aqui, ó, e até a pessoa enquadrar, né? E aí você, aqui, ó, destrava, Nossa. tirou a foto. Uau. Legal. E pode tirar também deitado, ó. Que legal. Aqui, ó. Tanto você vê aqui, E era um filme que revelava? era um filme que revelava da Kodak. A Kodak. Ele era enrolado aqui dentro, colocado aqui dentro. E você batia a foto e você mesmo enrolava o filme. Aí ele dava uma travadinha. Aqui, ó. Nossa. Batia a foto, aqui, ó. Que legal. Ó. E enrolava. Aí ele dava uma travadinha. Você tirava a foto, dava outra enroladinha. E aqui era para trocar o filme. Essa máquina aqui, ó, tirou a maioria dessas fotos preto e branco aí, foi tirada aqui. Nossa. Você gostaria de deixar algum incentivo para as meninas que sonham de seguir carreira no esporte? Eu tenho que dizer, ó, se você gosta do futebol, se você, né, se interessa por futebol, siga o seu sonho. Siga o seu sonho, porque hoje você tem chance. Eu não tive chance. Eu tive chance de jogar num tempo proibido e hoje em dia, com toda essa liberdade, quem dera eu ter os meus 18, 20 anos agora, jogando num time estrangeiro, né? Jogando na seleção brasileira, se é que um dia eu ia ter chance, mas era o meu sonho, né? Então eu acho que siga o seu sonho, seja uma pessoa livre para decidir, né, a sua vida, e acho que com muito respeito, né, porque futebol exige muito respeito dentro de campo pelos adversários, que é coisa que a gente não vê hoje muito mais, né? Futebol masculino tem muita briga, muita confusão, muito, né? E hoje em dia, a única coisa que eu tenho que dizer, siga seu sonho, com muito respeito, com muito carinho. Quem sabe se um dia você chega, né, à seleção brasileira e quem sabe é um time europeu, né? Como que você sente assim a cidade de Jacareí deixando de lado essa história toda? Olha, eu acho que essa história teria que ser
contada para a posteridade, sabe? Porque nós fomos pioneiras nessa cidade. Inclusive, no tempo, eu tinha 18 anos mais ou menos, e o meu amigo, o Antônio Nunes de Moraes, ele queria que eu me candidatasse a vereadora, porque é muito conhecimento, gente, ele queria. Ele falou, Lucy, por que você não se candidata? Eu te dou a maior força. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Ele falou, não, vai, eu te dou a maior força, eu te ajudo e tudo mais. Eu falei, olha, mas quanto mais a essa história, não sei, ninguém se interessa tanto por isso, sabe? É um passado que levou o nome da cidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Nós fomos em Barra Mansa, nós fomos em Resende, no Vale do Paraíba, todo mundo conhecia Jacareí. Por quê? Por causa do futebol feminino. Só que ninguém deu a mínima importância, sabe? Ninguém se importou, ficou no esquecimento. Quem está agora lembrando e fazendo isso é o professor, eu e o senhor, que estamos relembrando, vocês também, né? É uma história do passado que, não sei, que foi muito importante para a cidade, porque o nome da cidade foi levado aqui, né, por Vale do Paraíba todo, em São Paulo. E, não sei, caiu no esquecimento. E eu acho que devia ser tomado assim, o patrimônio histórico devia assim, sabe, fazer assim um estudo, uma história, contar uma história, né, fazer pelo menos assim, tipo de uma exposição, alguma coisa que lembrasse, né, porque olha o arquivo que eu tenho, eles não sabem que eu tenho esse arquivo. Eles não sabem. Então, eu acho que eles deviam se interessar mais pela história do futebol feminino na nossa cidade.